Fala, gente! E aí, como é que estamos? Mais um dia aqui numa live. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Savassi, eu sou arquiteto especialista em construção e arquitetura modular e venho aqui falar para vocês hoje se é possível aprovar um projeto modular, seja ele em containers, seja ele em steel frame, em wood frame ou mesmo em concreto armado, como existe no mercado, aprovar esse tipo de projeto numa prefeitura, num condomínio, enfim. Esse projeto é passível de ser aprovado? E aí, o que você me diz? É isso que nós vamos falar hoje. Primeiramente eu vou falar para todo mundo aqui, vou dar as boas-vindas, tem muita gente já entrando, olha só. É muito gratificante ver isso, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. Roberto, Ana Carolina, Christian, arquiteta Márcia Santos, Pamela, muita gente, Giovanni, Cláudia, valeu, gente. E olha, hoje o assunto aqui ele é um assunto bem curtinho, apesar de ser muito importante e que mas muita gente me pergunta. Felipe, é possível, é passível de aprovação um projeto em container, um projeto modular, seja ele em steel ou wood frame? Gente, é possível sim e é mais simples do que você imagina. Porque é simplesmente o mesmo processo de aprovação e documentação que você utiliza para fazer a aprovação de um projeto convencional, de um projeto tradicional, é o mesmo que você utiliza para fazer a aprovação de um projeto modular, certo? O que você tem que avaliar, e isso tem que ficar muito claro, você tem que avaliar o código de obras da cidade que você pretende aprovar esse projeto, o zoneamento que determinado terreno está dentro da cidade, de acordo com as diretrizes urbanísticas, né, e permissivas desse terreno. Então tem que ser avaliado isso tudo, mas o principal é o código de obras, porque é o código de obras que vai, principalmente, tá, quando a gente fala de containers, quando, por causa das dimensões, né, principalmente a largura dos containers, a distância entre vãos, entre paredes, né, a dimensão dos vãos de determinados ambientes tem que ser, eles são, como é que eu posso dizer? Eles são definidos através do código de obras. Então, por exemplo, tem cidades como, nossa, eu já trabalhei em Bombinhas, por exemplo, aqui em Santa Catarina. Bombinhas, a distância entre paredes para quartos, para habitações, por exemplo, não pode ser menor do que 2,60. Dito isto, no Código de Obras, eu estou automaticamente eliminando a possibilidade de trabalhar com containers desde que eu utilize um único container. Porque aí, neste caso, para atender a diretriz do Código de Obras de Bombinhas, por exemplo, eu tenho que utilizar 2 ou mais containers unidos, acoplados lado a lado, e aí eu faço a supressão dos painéis laterais dos 2 containers, faço a integração entre eles. Aí eu crio um vão, um ambiente maior, né, e aí possibilitando então que esse projeto seja passível de aprovação. Vocês conseguem entender agora o que nós temos que avaliar? Então, o que dificulta a aprovação dos projetos aqui no Brasil é que cada cidade, cada município tem o seu código de obras, tem o seu zoneamento, as suas diretrizes de aprovação de projeto. E, por exemplo, o estúdio, né, que o Felipe Savassi Modular Estúdio, a gente tem projetos no Brasil todo e até mesmo fora deles. Mas pegando aqui em todas as regiões do Brasil, em cada uma das cidades a gente tem um verdadeiro manual diferente, distinto para a gente aprender, que é o Código de Obras e o zoneamento de cada cidade. Então, assim, fica difícil de trabalhar, mas a gente tem que se submeter a isso, porque nós trabalhamos com leis, né, as leis de aprovação, as diretrizes, seja o Código de Obras, seja o zoneamento, seja ali o plano diretor da cidade. Né? Então, infelizmente, eu falo isso para todo mundo nos meus cursos, nas lives, dos meus clientes. As pessoas chegam e falam assim: Felipe, eu posso fazer isso na minha cidade? Eu falo assim: gente, pera, eu tenho que entender como é que funciona a sua cidade para depois te passar uma viabilidade construtiva do seu terreno, no caso. Porque tem cidades como Guarujá, por exemplo, que eles são categóricos em
em afirmar que lá não é possível de se construir com containers marítimos. E aí foi até um caso que eu tive que trabalhar, mudar o meu projeto, né, um hotel boutique que nós fizemos para lá, porque a gente teve que mudar a diretriz de projeto e mudar de containers para steel frame, para uma obra modular em steel frame, porque tivemos esse impedimento lá na Prefeitura de Guarujá, que foram categóricos em afirmar que lá container marítimo não se pode usar. E aí eles entendem que se eu quisesse prosseguir com o pedido de aprovação de projeto com a utilização de containers marítimos, eu teria que provocar uma reunião no Conselho de Arquitetura e Urbanismo da cidade, no Conselho de Patrimônio Histórico da cidade, e você imagina a caixa de marimbondo que eu ia mexer. Né? É um negócio, seria um trâmite muito complexo, muito burocrático, e o que a gente achou melhor fazer? A gente achou melhor migrar para um sistema metálico de construção, que é o steel frame, de forma modular. Então existem essas artimanhas, diria? Não, mas essa flexibilidade quando a gente trabalha com um projeto modular, de se trabalhar com as tipologias que a gente tem, de wood frame, steel frame, até o concreto também. A Cris passando aqui do meu lado. Vem cá falar oi. Vem cá. Gente, essa aqui é a Cris. Não sei, eu acho que ela... Fala onde você está indo. Eu tô indo ali, atrás. Olha só. Peguei no pulo. Gente, voltando aqui ao assunto importante que a gente estava falando. A gente tem essa flexibilidade, né? Tem que entender que dentro de determinadas prefeituras existem esses impedimentos. Às vezes esses impedimentos eles vêm até do próprio analista que vai te fazer um primeiro approach. Então não desistam, estudem o Código de Obras. Às vezes você vai lá na prefeitura, determinado analista fala assim, não, ele está de mal com a vida, fala, não é possível, eu nunca vi isso, container não é questão, você não pode utilizar para edificação. Primeiramente, às vezes esse cara está num mau dia, ele falou não para todo mundo, vai falar não para você também, mas pega o Código de Obras, analisa, vê se existe algum impedimento, falando estritamente sobre o uso de containers ou não para edificações, para habitação, para comércio, para instituições, enfim. Se o container pode ser utilizado para fins de habitação ou se também outras tipologias, né, são permitidas em determinada cidade. Então o que nós fizemos? Voltando lá para o caso de Guarujá, nós simplesmente alteramos a nossa diretriz de projeto, a gente passou para os módulos fabricados em steel frame, né, com a migração para esse sistema construtivo em steel frame, a gente ganha em largura nos módulos, né? Eu posso utilizar um módulo que dos containers é de 2,44 a largura, né? Isso de face externa a face externa, medida externa. Lembrando que quando a gente faz o isolamento térmico e acústico, essa medida cai para 2 e pouco, dependendo da robustez, né, da largura, da espessura dessas paredes, fica um ambiente muito fino, realmente. Né? Então a gente tem que avaliar isso, né, o custo-benefício, o conforto ambiental que determinado ambiente mas que determinado ambiente da sua edificação, né, do seu projeto vai ter. E quando a gente muda para um projeto modular, a gente fala aí de pelo menos 3,20 de largura, que é o que é permitido você transportar num caminhão sem a utilização de batedores, de escolta. E eu posso utilizar até 4 metros, né, quando eu vou utilizar aí batedores, escolta. Então é um ganho muito grande, né, em termos de projeto quando a gente migra para um sistema modular, em termos de flexibilidade, de dimensão, é muito melhor. Né? Mas às vezes o cliente quer o container e o container também é muito bom de se trabalhar. Né? Eu comecei com os containers, trabalho com container até hoje, só que a gente tem esse limitador que é a dimensão transversal dele, que é de 2,44. Mas isso não é um impeditivo. Voltando para os projetos, quando você tem prefeituras como até Florianópolis também, tem São José,
tem dezenas de prefeituras que tem esse limitador da questão de distância entre paredes não pode ser menor que 2,60, não pode para quartos, né? Para salas não pode ser menor que 3, enfim, cada prefeitura tem a sua diretriz. Você tem que utilizar a sua criatividade como arquiteto para unir, né? Para driblar essas diretrizes restritivas, e aí muitas vezes a gente utiliza acoplamento de 2 ou mais módulos, 2 ou mais containers para conseguir atender essas diretrizes de projeto. Agora, ficou muito claro, gente? Né? Depois eu vou responder as perguntas aqui, tá? Mas assim, em termos de se é possível, se é permitido ou não você aprovar um projeto modular, seja na prefeitura, seja no seu condomínio, você tem que avaliar de novo, o código de obras e o zoneamento de determinado terreno. Os códigos de obras são por cidade, ok? Agora, tem uma particularidade nisso aí. Quando a gente fala de condomínios, né, eu já peguei aí mais de uma dezena deles que eram impeditivos. Assim, a convenção de condomínio impedia que você construísse, isso tem muito, tá, gente? Acontece muito. Os condomínios impedem que determinado tipo construtivo, sistema construtivo, seja utilizado que não o convencional. Então, assim, acontece, tá, gente? Apesar de ser um absurdo isso, né, porque as pessoas acham que porque a gente está falando de módulos, e quando eu falo módulos, eu falo de toda a abrangência dos módulos, incluindo os containers, a gente consegue padrões altíssimos de qualidade, de acabamento, como o caso da Casa Silva, o caso da Casa PF, enfim, dezenas de casas que eu já fiz com altíssimo padrão de acabamento, utilizando container, utilizando modular, né? Então isso não é desculpa, só que às vezes essas convenções de condomínio foram feitas por pessoas conservadoras, pessoas que acham que o modular é de baixa qualidade, que é de baixo padrão, e muito pelo contrário, né? A gente consegue altíssima qualidade quando assim o projeto demanda. Então, quando você vai aprovar um projeto dentro de um condomínio, você tem que avaliar duplamente a viabilidade construtiva desse projeto. Você tem que avaliar primeiro na convenção do condomínio, que ela costuma ser mais restritiva do que a própria prefeitura, e depois você vem e faz ou simultaneamente, né, você faz a consulta, né, no Código de Obras e o zoneamento do terreno, ok? Bem, dito isto, porque, só um parêntese, vamos analisar comigo aqui. O que a prefeitura quer saber enquanto ela está avaliando um projeto? Ela quer saber muito o que você está propondo, se as áreas, se os ambientes estão sendo condizentes com as diretrizes construtivas que o zoneamento tem, que o Código de Obras tem de diretriz. Então, se você atende esses requisitos, não tem porquê ela querer saber qual sistema construtivo você vai utilizar na sua casa. Então, já existiu casos, né, de colegas meus de aprovarem um projeto em containers, omitindo que esse projeto trata-se de um container. Mas eu não estou fazendo nada errado, eu estou simplesmente fazendo a minha planta, utilizando um projeto, um sistema construtivo, um sistema estrutural que é feito de aço, né, uma estrutura metálica, e essa estrutura metálica ela pode ser construída, ela pode ser fabricada para este fim especificamente, ou ela pode ser reutilizada, como é o caso de um container. Então, eu sempre coloco que quando eu estou aprovando um projeto em containers, eu estou colocando um sistema construtivo metálico, uma estrutura metálica, certo? E que nada mais é do que isso. O container ele é feito de pilar, viga, base, teto, tudo metálico. Né? Não preciso falar que ele é um container, mas ele é uma estrutura metálica. Assim como o steel frame é uma estrutura metálica, o wood frame é uma estrutura em madeira. Né? Agora, o que a prefeitura quer avaliar enquanto um projeto arquitetônico? Ela quer avaliar se tem ali as áreas estão condizentes com o zoneamento, se os afastamentos estão condizentes com o zoneamento, a altimetria, número de pavimentos, número de unidades por terreno. Né? Então, são essas as diretrizes que a prefeitura quer avaliar. Agora, que tipo de estrutura você vai utilizar? Isso
se não estiver estritamente especificado lá no Código de Obras, você tem argumento para debater com a Prefeitura um possível indeferimento por causa de determinado sistema construtivo X ou Y que você está utilizando. Não cabe esse tipo de argumento, ok? Desde que não tenha especificamente colocado isso no Código de Obras. Agora, já nos condomínios, se existe essa diretriz, olha, não é aceito determinado sistema construtivo que não seja alvenaria convencional, alvenaria de concreto armado, alvenaria de tijolos cerâmicos e concreto armado. Ok, é um direito que o condomínio tem. Apesar de ser, né, um absurdo, mas é um direito que eles têm. É a convenção interna do condomínio. Você compra o lote ali se você quiser. E se você comprou, você está aceitando aquela convenção de condomínio. Ok? Então tem que ficar muito claro. Certo? Então, precisou de aprovação de um projeto dentro de condomínio, você tem que avaliar a convenção de condomínio e depois, ou junto, o Código de Obras do município e o zoneamento de determinado terreno, certo? Agora, quais os documentos eu preciso para aprovar um projeto? Gente, são os mesmos documentos de uma construção convencional. Você precisa do RRT de um arquiteto, você precisa da ART de execução da obra, caso você peça o alvará, caso você peça a aprovação de projeto, incluindo o alvará de construção, que isso varia de prefeitura para prefeitura também. Às vezes você quer só a aprovação do projeto, ok, você encaminha só a RRT, que é o Registro de Responsabilidade Técnica do Arquiteto. Agora, se você pede a aprovação de projeto e o alvará de construção, você já tem que encaminhar para a prefeitura a ART de execução, que essa sim pode ser um próprio arquiteto, se for uma casa ou um prédio de até 3 pavimentos, ou, no caso, se for um engenheiro que já vai executar a obra, que seja o que vai executar a obra, ou pode ser o arquiteto também que vai executar a obra, se for dentro desses parâmetros que eu acabei de dizer, mas se não, o próprio engenheiro que vai executar ou a empresa que vai ter um engenheiro responsável vai te dar essa ART. Tá? O documento de viabilidade, que aí também chama-se, cada cidade tem um documento, pode chamar viabilidade construtiva, como em Floripa, informação básica, como em BH, guia amarela, como em Bombinhas, certidão de viabilidade, como em Guarujá, e pasmem, em Guarujá, uma cidade do porte de Guarujá, dentro de São Paulo, você, para conseguir uma viabilidade construtiva de um terreno, você tem que pedir pessoalmente, via um requerimento em papel, pasmem, gente, no guichê lá na prefeitura. Eu tive que fazer a contratação de um arquiteto lá de Guarujá para fazer uma diligência para mim, ir até a prefeitura com um documento, um requerimento assinado por mim e apresentado lá pessoalmente na prefeitura. Olha que que atraso de mundo. Enquanto que em cidades como Belo Horizonte, a minha cidade natal, você pede online e na mesma hora sai a viabilidade construtiva de determinado terreno que você precisa. Porque esse é o primeiro passo que a gente tem que dar quando a gente vai avaliar um terreno. Qual o potencial construtivo desse terreno? Então, a prefeitura ela tem que nos dar, hoje a gente já tem sistemas que nos permitem isso e assim, me chamou a atenção cidade como Guarujá de não ter esse sistema já de forma online, para nós arquitetos fazermos essa utilização. Mas enfim, o documento de viabilidade ou informação básica ou guia amarela, seja lá como é que a prefeitura chama na sua cidade aí, esse documento é um documento obrigatório para você pedir para dar entrada em determinada aprovação de projeto, porque ele é o documento de identidade do terreno, é ele que diz o que você pode construir e como você pode construir, como não, o que você pode construir e em quais diretrizes construtivas você pode construir em determinado terreno, como afastamentos, altimetria, gabarito, número de unidades, se é multifamiliar, se é unifamiliar, enfim, todas essas diretrizes que a gente está cansado de saber. Isso é no documento de viabilidade que a gente consegue. A escritura ou matrícula do terreno, você tem que levar também para aprovação do terreno, seja uma alvenaria convencional ou construção modular, tá? É a mesma coisa. A anotação de responsabilidade técnica, eu já disse, o levantamento topográfico do terreno, esse é imprescindível. A prefeitura precisa saber como é o seu terreno,
né? Quais são as dimensões corretas levantadas em loco por um topógrafo, quais são como é que eu posso dizer, os vizinhos, né? Os vizinhos de muro, seja de lateral ou de fundos do seu terreno. Então, você tem que pegar um levantamento topográfico até para você colocar fazer a planta de situação e implantação do seu terreno, tá? Do seu projeto. Então, é importante, é obrigatório que tenha esse levantamento topográfico do seu terreno, ok? Até porque sem esse levantamento topográfico, como é que você vai projetar, conceber um projeto sem saber, né, como é que a topografia dele se encontra, não é verdade? Documento de posse do terreno, eu acabei de dizer, pode ser aqui no caso de Floripa ou em algumas cidades que particularmente tem essa questão, é um pouco até difícil de entender para quem não é aqui de Floripa, ou de cidades que acontece isso, é que aqui existem muitos terrenos de posse. Não significa que o terreno foi tomado de posse por um posseiro de forma ilegal, é porque aqui todos os terrenos, por ser uma ilha, eles vêm da marinha e de anos atrás vieram famílias e essas famílias, enfim, décadas e décadas atrás, né, os pescadores foram tomando, depois vieram fazendas e tal, e isso tem que ser legalizado e às vezes não foi registrado ainda, legalizado a ponto de chegar até num cartório de registro de imóveis, e aí tem que ser feito um processo que hoje é um processo administrativo de regularização de imóvel. Então, para isso, às vezes, para você pedir um alvará de construção, uma aprovação de projeto ou um alvará de construção, não necessariamente o seu terreno tenha que estar registrado em cartório. Você pode ir com um documento de posse que ele é válido, certo? Então, por isso que a gente chama de documento de posse ou registro com a matrícula do terreno, tá? No registro de imóveis. CPF, CNPJ, de quem quer que seja o proprietário que está pedindo essa aprovação, né? A inscrição imobiliária, né? Que isso é um documento da prefeitura que vem no IPTU do seu terreno. As guias pagas, né? Guias de pedido de aprovação ou guia de alvará de construção, as guias são guias da prefeitura para o pedido de aprovação do projeto ou alvará de construção junto. E aí cada cidade tem a sua guia também. E o IPTU, como de onde você pode tirar a inscrição imobiliária, se apresenta o IPTU. Ou seja, gente, resumindo, os mesmos documentos que você tem que pedir para aprovação de uma edificação convencional, você tem que utilizar também para uma aprovação de projeto modular. E resumindo mais ainda, é possível de se fazer sim a aprovação de um projeto modular, seja ele em container, seja ele em steel frame, em wood frame, em light steel frame ou em concreto também é possível de se aprovar. Módulos em concreto, e para quem não sabe do que eu estou falando, eu posso fazer uma live disso depois, mas são módulos, né, feitos de concreto, são monoblocos, que são muito utilizados em presídios, por exemplo, ou aqui no Brasil, né? São módulos muito seguros, muito fáceis, práticos de serem utilizados para este fim. Mas em Singapura também tem empresas fazendo esses módulos de concreto para construção de edifícios, né? E é um sistema muito top. Gente, eu fico por aqui, eu vou responder algumas perguntas aqui, deixa eu ver se tem algumas perguntas. Saludo desde Colômbia. Olá, Juan, que tal, amigo? Sou apaixonada. Oi, Flor, valeu, querida. Você poderia responder dúvida após o assunto abordado? Claro. Fala aí, Marcelo. Marcelo Lara, qual seria a sua dúvida? Ou dúvidas? Manda bala. Estou aqui. Podemos enviar qualquer dúvida aqui? Claro. Flávio, fala aí. Flávio é meu brother lá de BH. Manda aí qual a sua dúvida. Vamos lá. Arquiteta é Márcia Santos. Você sabe dizer qual cidade ou região está aceitando fervendo no campo de contêiner? Está aceitando fervendo? Não entendi. Márcia, fala de novo para mim essa pergunta, por favor. Ó o pessoal da JP, ó. Pessoal da JP, gente, eu acabei de lançar um desafio. Tá? Eles estão indo para a Expo Container, né? Eu estarei na Expo Container também, junto com o pessoal da TAEC
que é da TAEC Construção Modular, que é do interior de São Paulo, mas a JP, na parte de container, são os meus parceiros. Número 1, eles são aqui de Penha, de Santa Catarina, e a gente lançou um desafio para os meus alunos que quem nos enviar, né, um concurso de projeto, eles estão levando um módulo para a Expo Container e a gente abriu um concurso para os alunos, né, seja da fórmula da arquitetura em containers, da fórmula da arquitetura modular ou da imersão modular, os meus alunos que possam, né, quem ganhar esse concurso vai conceber o projeto que vai ser executado pela JP lá na Expo Container. Olha que show, não é, né, não? Fala, Patrícia. Prazer falar com vocês, viu? Prazer ter vocês como parceiros. Carandiruna presente, fala, meu amigo Doisberto. E aí, fala as dúvidas aí. Fala, Cadu de Lisboa, olha só, muito prazer, cara, muito prazer mesmo. Ô Patrícia, muito obrigado, viu? Tamo junto. É isso que você queria dizer? Confrontante! Valeu, Rodrigo. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos lá, Charlone. Olá, Felipe, pode me passar seu contato? Quero fazer um projeto contigo, restaurante container. Tem como? Sim, claro. Me manda um alô por DM que eu te passo lá, tá? Mas sem problema nenhum. Ou se não, manda um e-mail para mim, falecomigo@felipesavassi.com. Agatha, vamos lá. Live de módulo de concreto. Boa? Posso falar, posso fazer sim. Inclusive para a próxima semana já. Da Lanora Container, fala meu amigo. Também estarei lá. Você vai estar lá, Ana? Ana Lígia vai estar lá. Boa. Ó, essa feira Expo Container vai estar top, gente. Vão ter palestras, vão ter módulos. Eu estou indo com o módulo residencial, a JP está indo com o módulo residencial. Tem muita gente que vai em peso lá para essa feira, tá? Sugiro que vocês vão. Grande Felipe, fala Joelson, baita parceiro, muito obrigado, cara. Tamo junto. Aqui em Boa Vista, Roraima, o trabalho está a 1000. Valeu, cara. Gente, vou ficando por aqui, não houveram muitas perguntas, mas eu acho que eu respondi todas durante a live, né? Muito obrigado por quem participou e fica aqui o convite para vocês irem se programando para quem quiser fazer uma imersão modular comigo aqui em Floripa, dia 6 e 7 de março, num hotel de frente para o mar. Você pode inclusive se hospedar nesse hotel. A gente vai ter experiência, vai ser uma experiência e tanto, mas vão ocorrer, vai ter uma agenda bem vasta, incluindo uma agenda extra sala de aula, para a gente sentir, para a gente tentar incorporar um pouquinho da minha rotina, do que eu faço no dia a dia, para um hack criativo, para usufruir do que há de melhor nessa ilha da magia, para ganhar mais criatividade, para ganhar mais força de trabalho e desenvolver meu trabalho melhor. Tá, vou tentar passar tudo isso para vocês nesses dias 6 e 7, sem contar os convidados que eu estou trazendo para a área estrutural de steel frame, para a área de isolamento térmico, como a Kingspan, que é uma das confirmadas em isolamento térmico, que vai estar presente. Vou trazer também profissionais da área de eficiência energética, como fotovoltaica, captação de água de chuva, automação residencial, as smart houses. Então vai ser um curso completo, como eu nunca fiz em termos de modular, né? Então vai ser literalmente uma imersão e eu tenho certeza que quem vier não vai se arrepender, tá bom? Fico por aqui, muitíssimo obrigado. Se essa live ela vai para o YouTube, se você está aqui no Instagram, depois assiste, se inscreve no meu canal, Felipe Savassi. Tem dezenas de vídeos lá, dos mais diversos assuntos. Então, se você tem interesse em construção modular, vai para lá, que é o seu lugar. Se encontrar no meu modular favorito, que eu venho mostrando cases e mais cases de módulos, né, de arquitetura e construção modular pelo mundo, seja em container ou em steel frame ou wood frame. Então, cada dia eu mostro um empreendimento mais legal do que o outro e fica tudo armazenado lá no meu canal, ok? E
Se você está aí no YouTube, que essa live vai ser subida lá, vai ser colocada lá no YouTube, vai lá no meu canal no Instagram, @FelipeSavassi, e me segue para você saber da minha rotina, do que eu faço no meu dia a dia para projetar, enfim, para seguir, né, trilhando esse caminho da arquitetura modular, tá bom? Fico por aqui, muito obrigado mais uma vez, beijo no coração de vocês, tchau!